já imaginou uma música, um livro ou até mesmo um filme criado por uma IA, inteligência artificial? Se não, isso já é possível. Eu vou te mostrar. Fique comigo e acompanhe. O uso de IA em artes está crescendo e levantando algumas discussões sobre criatividade, cultura e autoria. Antes de tudo, precisamos definir o que é arte para darmos continuidade a essa conversa. Vamos lá? Então, segundo o Google ou segundo a IA, é a expressão humana da criatividade e da capacidade de transmitir emoções, ideias e experiências através de diferentes formas. Definindo isso, seria possível uma inteligência artificial, um robô, ter criatividade, emoção ou até mesmo uma expressão de alguma forma? Após essa indagação, entramos em outro ponto, que seria criatividade algorítmica. Então, que danado seria criatividade algorítmica? Vamos saber o que é isso? A IA, ela não cria do zero, como nós, humanos. Ela cria novas combinações a partir de dados. Imagem, texto, vídeos, músicas. Ela pega esses dados que já existem e cria novas combinações. Ou seja, a criatividade algorítmica surge daí. E como é que isso funciona? Então, funciona através de redes neurais e modelos generativos, como os que a gente já conhece. Um modelo de texto, que a gente tem o ChatGPT, e também temos modelos de imagem, como o DALL-E, e o mais recente de vídeos, que temos o Veo 3, que está fazendo o maior sucesso. Os caras acham que nós é moleque, chegou numas ideias sem direção aqui, querendo trocar espelho pelo terreno do meu barraco. Tá tonto, velho? E questões sobre a IA na criação de uma música, criação de um vídeo, criação de um filme, ou até mesmo criação de um texto, um livro. Como fica? Como funciona? Você conhece o Spotify? Esse mesmo. Então, ele utiliza uma IA que é capaz de criar playlist, gerar uma playlist através do nosso humor. Mas a IA reconhece o nosso humor? Então, não. Ela utiliza dados que nós fornecemos ao utilizar o aplicativo, ou seja, quando pulamos uma música, quando salvamos, quando ouvimos mais de uma vez a mesma música, ele utiliza todos esses dados que está contido no aplicativo para gerar a playlist de humor. Mas com mais detalhes sobre isso, mais detalhes seriam, por exemplo, se eu ouço muitas músicas alegres, então ele vai criar uma playlist baseada nessas músicas alegres e gerar lá um script que vai ser música alegre. Já que falamos sobre música, que tal pedimos para uma IA criar uma pra gente? Esse é a Aiva, uma IA gratuita, no entanto limitada, em sua versão gratuita. Você tem apenas 3 criações mensais. No entanto, tem versões próprias que você pode utilizar. Tá? E aqui eu vou solicitar a composição de uma música na versão pop. Seria eu o criador dessa música, por ter solicitado para o IA criar. Esse seria eu um coautor da música. Fica essas questões filosóficas no ar. Aproveitem um trechinho da música. E aí, gostaram da música? Legal, né? Mas não para por aí. Vamos ver também um pouquinho sobre artes visuais. O que a IA ela consegue criar com imagem. A IA ela consegue gerar imagens, concept art, para jogos, para filmes, para o que você imaginar. Além de ilustrações, designs, entre outras coisas.
Eu não sei se você lembra, mas teve um concurso de arte em 2022, no qual houve um problema enorme, que foi uma imagem gerada por IA acabou vencendo o campeonato de artistas de fotografias, o que gerou polêmicas, bastante problemas na internet devido a isso. E esses problemas só nos mostram que está cada vez mais difícil distinguir do que é real e o que é falso. E o mais surpreendente é que, no ano posterior, um artista chamado Einstein escreveu sua fotografia intitulada Flamingo numa categoria de imagens geradas por IA. E ele acabou vencendo essa competição, pois ele queria deixar uma mensagem, que é o seguinte, abre aspas: não há nada mais fantástico e criativo do que a própria mãe natureza. Fico feliz em constatar que esse experimento confirmou minha hipótese. Fecha aspas. Os jurados profissionais e especialistas em fotografia do The New York Times, Getty Images e outros concordaram com a poderosa mensagem de Einstein. Embora não tenha retirado o prêmio, a imagem conseguiu enganar até o público. Ou seja, será que a IA vai superar os seres humanos? Não sei. Mudando um pouquinho de assunto, vamos falar agora sobre literatura. A IA cria contos, roteiros, scripts e até mesmo romance. Mas ela seria a autora? Ou o ser humano por trás seria o autor? Ou melhor ainda, a IA seria um coautor? Ou o ser humano seria um coautor? Muitas questões, não é mesmo? Como responderíamos tais questões? Já é possível encontrar alguns livros em algumas plataformas, como por exemplo a Amazon. Na Amazon você encontra livros totalmente escritos por IA e ilustrados também. Só que houve algumas polêmicas sobre esse tipo de livro, que eu irei falar para vocês alguns comentários que eu retirei do Reddit para mostrar para vocês. O primeiro comentário a respeito diz o seguinte: quando se assiste a um esporte de camarote gritando, vamos time, vamos, e eles vão, você sente que o time indo é resultado de todo o seu grito? Já o segundo comentário, bem mais detalhado, é possível deixar mais claro essa questão. Imaginem por um momento que não fosse a IA, mas outra pessoa, um cara chamado Bill. Assim eu trabalho. Primeiro, tenho a ideia, a trama e o conceito principal do livro. Segundo, uso o Bill para fazer o brainstorm, obter ideias adicionais e encontrar inspirações. Terceiro, então, escolha as ideias que gosto e desenvolva a trama ainda mais. Quarto, ao escrever um capítulo, defino claramente o que deve conter e dou instruções específicas ao Bill. Quinto, controlo totalmente a estrutura, a coerência e a lógica da história. Sexto, depois de receber o que o Bill escreveu, edito várias vezes, mudando palavras, reescrevendo frases e refinando manualmente certas partes. Você escreveu o livro ou o Bill? Porque para mim parece que você contratou um ghostwriter. Só que um ghostwriter que acontece de ser IA em vez de uma pessoa real. Então sim, eu me posiciono firmemente do lado de você realmente não escreveu isso. Eu começo com o seguinte questionamento: que limite teria a liberdade de expressão em uma IA? Será que a IA consegue se expressar? Qual seria a régua para medir? Complicado, não é mesmo? Então vem a questão: quem é o autor? O criador do algoritmo? O usuário que pediu a geração? A própria IA? São muitas questões difíceis de ser respondidas. Mas temos casos reais, que eu já falei um pouco anteriormente, que é o concurso de arte, né? Que uma IA acabou vencendo e que o autor foi lá e venceu a IA.
Só que anteriormente tinha criado bastante revolta entre os artistas humanos. E esses direitos autorais, eles são da IA ou do humano, porque sabemos que a IA é treinada a partir de obras feitas por humanos. Isso seria plágio ou seria uma inspiração? Difícil de responder, né? Mas em vários países existem diversas discussões jurídicas que estão em andamento para se ter uma padronização, uma regra, uma lei em cima desse tipo de assunto. Antes de irmos para o próximo tópico, vamos ver uma entrevista do criador do Estúdio Glimpse em relação ao uso da IA. Esse é um vídeo de um IA tentando replicar a dor para a criação de um zumbi. E Miyazaki é confrontado por esse vídeo e a declaração dele é a seguinte. 毎朝この頃会わないけど身体障害の友人がいるんですよ。そのハイタッチするんだけども大変なんです。彼の筋肉がこわばってる手と僕の手でこうハイタッチする。でその彼のことを思い出してね、僕はこれ面白いと思って見ることできないですよ。これを作る人たちは痛みとかそういうものについてね何も考えないでやってるでしょ。極めて不愉快ですよね。そんなに気持ち悪いものをやりたいなら勝手にやってればいいだけで、僕はこれを自分たちの仕事をつなげたいとは全然思いません。極めて何か生命に対する侮辱を感じます。 Esse vídeo de Miyazaki acabou ressurgindo depois da trend de anime, no qual muitas pessoas estavam utilizando a IA para fazer fotos com o tema do Estúdio Glimpse, dos traços do Estúdio Glimpse. Então esse vídeo acabou ressurgindo polemicamente para falar sobre esse assunto, já que esses artistas, não só o Estúdio Glimpse, mas diversos outros tipos de traços feitos por artistas, passam anos estudando para criar um traço próprio, um traço único, e vem uma IA, uma tecnologia que acaba sendo usada para replicar esse tipo de traço, o que destrói basicamente todos os anos de trabalho de um artista. A IA ela não consegue demonstrar esse tipo de expressão, esse tipo de emoção que o artista vem cultivando durante anos para atingir um determinado público, e acaba desvalorizando esse tipo de trabalho do artista. Além disso, esses autores eles não estão ganhando comissão, royalty por esse tipo de trabalho que a IA está fazendo. Eles não ganham por utilizarem a imagem dele, os traços dele. Então, tem muita coisa a ser vista ainda com o uso da IA. Por não existir leis suficiente para esse tipo de, vamos dizer, serviço. O que acaba entrando em outro problema, que seria o problema de falsificações. Acaba aumentando o número de falsificações no mundo com essas IA, já que ela permite você replicar algo. Uma pesquisa feita pela iProve mostrou que a maioria das pessoas não consegue identificar deepfakes. O que são deepfakes? São imagens incrivelmente realistas geradas por uma IA. Então, geralmente projetadas para se passar por pessoas. Esse estudo testou 2.000 pessoas. Foi feito no Reino Unido e na Europa. E mostrou que apenas 0,1% dos participantes conseguiram distinguir com precisão entre o conteúdo real e as falsificações. Então, isso abre brecha para o mercado de falsificação, além de criar a criação de diversas fake news. Esse tipo de imagem, as deepfakes, estão gerando diversos problemas. Tanto é que, em 19 de maio, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sancionou um projeto que criminaliza a divulgação de imagens íntimas não consensuais, incluindo conteúdos manipulados por IA, como as deepfakes.
Segundo a TechCrunch, a nova legislação nomeada Take It Down Act estabelece pena de até 3 anos de prisão e aplicação de multas para quem publicar imagens reais ou geradas por IA com conteúdo sexual sem autorização. Além disso, aqui no Brasil, o presidente da República, Lula, sancionou em abril uma lei que agrava a pena para o crime de violência psicológica contra a mulher quando praticado com o uso de IA ou de qualquer outra tecnologia capaz de alterar a imagem ou a voz da vítima. Além dessas leis citadas aqui, existem diversas outras leis que estão sendo criadas e sancionadas no momento. E o impacto cultural e profissional que a IA vem causando? Um exemplo são as mudanças de profissões que a IA vem causando. Tá? Muitos designers, músicos, ilustradores, escritores estão preocupados com a IA, como se ela fosse tomar o lugar deles. Mas será que vai? Não sei. Democratização ou ameaça? Mais acesso à criação artística para quem não tem habilidade técnica. Será que uma pessoa que não tem conhecimento técnico é capaz de utilizar uma ferramenta ou a IA como uma ajuda? Essa eu acho que é fácil de responder, hein? Acredito que não. Muitas áreas precisam de bastante conhecimento técnico suficiente para você utilizar uma IA como um apoio. Eu não acredito que seja possível uma pessoa que não tem um conhecimento técnico ou os fundamentos utilizarem ou roubarem um lugar de uma pessoa que estudou fundamento. Por outro lado, a desvalorização do trabalho do ser humano. Será que com a IA o ser humano vai ser desvalorizado? Vai ser menos requisitado o ser humano agora que a IA pode fazer o trabalho por ele? Fica para reflexão. A IA é uma ferramenta ou um substituto? E o futuro da IA? Como será? Nós temos tendência a IA como colaboradora do artista, além de novas formas de expressões híbridas, ou seja, o artista conseguir trabalhar junto com a IA. Será que vai dar certo? Não sei, mas temos um desafio. E que desafio seria esse? Manter a ética, os direitos e a valorização da criatividade humana. Então, para fecharmos, a IA nos abre possibilidades incríveis, mas traz diversos desafios éticos e culturais. E fica para vocês. A tecnologia pode criar arte, mas será que ela entende a arte como nós?